Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2019. São 7h03. Bom dia a todos os ouvintes, eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos agora aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão para esta terça-feira. Tempo nublado, continua nublado, pelo menos até quinta, com máxima de 26, mínima de 20, no momento no centro de Campos 20 graus. Churrasco no presídio leva réu por sequestro para isolamento. Quentinhas seriam para o empresário José Maurício, acusado de planejar o crime contra Cristiano Tinoco. Reflexos da crise financeira, royalties em queda, hospitais no Ministério Público e ameaça de nova greve. Com a bancada fluminense, UF, Universidade Federal Fluminense, celebra emenda para a conclusão do novo prédio. Desdobramentos da Chequinho, Tribunal de Justiça decide hoje se garotinho terá de usar a tornozeleira. Balanço do domingo em Guarulhos, um homem executado e 7 baleados. No esporte, para o estadual de 2020, o americano estreia contra a Lusa. E na contagem regressiva, faltam 29 dias para o STF julgar a partilha dos royalties. Nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e YouTube, em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br. No programa, conosco o jornalista Aloísio Abreu Barbosa. Aloísio, bom dia. E também já agradecer também a presença do Tiago Correia, embaixador da Fla Campus, que já está conosco aqui e que vai conversar no próximo segmento. Vamos lá, Aloísio, as nossas manchetes, principais assuntos de hoje da Folha. Logo que chama atenção foi esse caso do churrasco, da quentinha e colocar o cidadão no isolamento. Bom dia, Marco. Bom dia. Aí, Thiago, o próximo bloco está falando aí sobre essa fase do Flamengo aí, né? 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Palmeiras. Não que o Palmeiras esteja fazendo um campeonato ruim, o Palmeiras faz um campeonato que certamente lhe garantiria, em outros anos, ser campeão brasileiro. Uma média de 2 pontos por jogo, uma média que talvez, à exceção daquele Cruzeiro de 2003 de Luxemburgo, acho que é o ponto fora da curva, e o Flamengo agora, são suficientes para fazer o campeão brasileiro. O Flamengo pode praticamente... O Flamengo tem uma média de 2 pontos fora de casa. O que é a grande vantagem. Não, é um ponto fora da curva. Você tem, desde a história do campeonato de pontos corridos, 2 pontos fora da curva. Aquele Cruzeiro de 2003, de Luxemburgo, que é um grande time, e tem esse Flamengo. Logicamente, aquele que foi campeão, o Flamengo ainda precisa consumar. Mas o que eu quero dizer é que não é que o Palmeiras faça uma campanha ruim. O Palmeiras faz uma campanha que qualquer outro ano, a exceção daquele Cruzeiro de 2003, daria ele o campeonato. O ponto fora da curva do Flamengo. O Flamengo está muito acima, né, do que seria normal no futebol brasileiro. Acho que como único caso análogo àquele Cruzeiro, de 2003. Mas enfim, tem que esperar acabar, né? Mas o brasileiro me parece já está muito bem definido e amanhã, que é o desafio maior, né, que é quarta-feira no Maracanã. Você vai estar lá, eu vou estar também, vai ter uma porção de gente lá. A gente fala sobre isso depois. O churrasco, Marco, no presídio chamou não só a nossa atenção, como chamou a atenção do Globo. Foi matéria do G1. O G1 colocou, né, porque foi um caso rumoroso, né, o sequestro do empresário de Cristiano Tinoco. Não só por ser uma pessoa conhecida na cidade, por ele e a mulher terem sido feitos de refém,
como pelo fato do mentor do crime ser justamente o José Maurício, o empresário que era seu amigo, compartilhava da sua intimidade e que tramou um sequestro com 4 outras pessoas, né? Foi o autor intelectual do sequestro. Então chamou atenção por esse fato, por ser uma pessoa conhecida na cidade, por ter tido como mentor intelectual uma pessoa que privava da sua intimidade familiar e que nem assim teve algum escrúpulo moral para poder colocar não só ele, como a família dele em risco, né? As filhas dele não chegaram por um acaso, poderiam ter chegado ele também, as crianças. Enfim, estava no churrasco, foi apreendido pelo SEAP, tinha churrasco pronto e churrasco para assar. Então, algo que também levanta a pergunta óbvia, assar churrasco aonde num presídio? Pois é. Porque aí tem que ter carvão, tem que ter a fumaça do cheiro, quer dizer... Isso lembra aquela história também daquela turma lá do Rio, no presídio de Benfica, né, com camarão, com patê de fígado. Você falando a turma do Guardanapo, né? A turma do Guardanapo. Cabral e companhia. Espera-se também muito aqueles filmes que você vê me lembra muito aquele filme de Scorsese, Os Bons Companheiros, de 1990, onde eles têm banquetes ali, salmão, lagosta. O próprio Al Capone, quando ficou preso, tinha algumas grandes regalias, né? Não sei quando foi para... Não, um pouco atrás não. Quando ele ficou preso em Chicago. Em Chicago. Mas o filme de Scorsese é um grande cineasta, Os Bons Companheiros, The Goodfellas, ele mostra isso de maneira assim... Clara. Você vai querer que vinho hoje? Tinto ou branco? Depende, que carne que tem. Não, e que eu aprendi um negócio que você sabe que eu gosto de me meter em cozinha de vez em quando e tal. O cara cortando alho com gilete. Exatamente. Para ficar fininho, espelhado. Sensacional. Eu não lembro o nome do ator, é o pai daquela... É o Sorvino, Paul Sorvino. Paul Sorvino, que é o pai da Mira Sorvino. Exatamente. Ele não é muito bonito, mas a filha é linda. É linda e ganhou um Oscar uma vez e ele chorou Poderosa muito. Afrodite. E ele chorou. O Oscar. E ele chorou muito o Oscar na dela plateia. foi Poderosa Afrodite, ela faz uma prostituta em Poderosa Afrodite de Woody Allen. Uhum. Enfim, o Paul Sorvino, exatamente, ele corta um gilete e fala que aquilo desmancha na gordura, que eles usam azeite, né? Exatamente. Enfim. Pô, você vai me dar fome essa hora é verdade. da manhã, pô. Mas estou falando que não é uma tradição apenas do Brasil, mas estamos falando dos Estados Unidos dos anos 60, claro. né? Século Claro. E eu acho que o assunto principal é essa correlação terrível que Campos está passando entre crise e colapso financeiro. Uhum. Porque você falou aí, faltam 29 dias hoje pro julgamento dos royalties. Mas mesmo antes disso, mesmo antes da gente ter que, como tudo indica, que partilhar os royalties de petróleo com todos os outros... Eu falo agente Estado do Rio de Janeiro e agente município de Campos. Uhum. 2 entes federativos produtores de petróleo. Estávamos na iminência de termos que dividir. Os royalties, que são compensações pela exploração. Inclusive, se estourar como esse episódio está vendo agora no Nordeste, né, de navio de óleo, jogando óleo preto, que é expectativamente chegar aqui para o São Francisco, por estar no norte, né? Mas são os riscos de você sediar a exploração de petróleo e estourar um cano desse, um oleoduto desse, um gasoduto desse. O impacto ambiental gerado. Fora isso, você pega Macaé, Rio das Ostras, antes do petróleo chegar. O petróleo chegar não, o petróleo sempre esteve no fundo do mar. Mas antes da exploração do petróleo começar, olha o que são Macaé e Rio das Ostras e Quissamã hoje. Como é que você vai dar
hospital, educação pública, abastecimento de água, toda essa gente, sem ter uma compensação. Porque o petróleo traz muita gente, né? Macaé Aqui quem via Macaé antes, quem vê hoje, e das Ostras, que Samã, são tudo 3 municípios, né? O impacto social é enorme. Exatamente, enorme, porque influa a cidade, né? Justamente, agora como... A cidade e a estrutura, como é que vai manter? Exatamente, como manter. Mas mesmo sem a partilha, Campos já está vivendo colapso. Nós temos os hospitais de Campos, os hospitais contratualizados, a Beneficência Portuguesa, o Álvaro Alvim, a Santa Casa de Misericórdia de Campos e a Beneficência Portuguesa, eles estão reclamando que estão julho, agosto e setembro, né? Deram 3 meses sem receber. Porque na época do petróleo, e Roberto Henrique esteve aqui ontem, Roberto Henrique fala pra caramba, né? Olha, você sabe que eu recebi vários comentários. Melhor entrevista. Porque o pessoal gosta de confusão, né? E chegou uma hora que estava interessantíssimo. Eu falei, chegou uma hora que eu falei, eu saio daqui, você deixa você falar, deixar você com ele aqui. Se você aguentasse, porque é PPP, né? Uhum. Prolixo, pedante, prepotente, mas enfim, parece um jogo que fure como jornalismo, né? É uma espécie de jogo que fure como jornalista. Exatamente. Mas foi uma entrevista boa e o Roberto Henrique falou umas coisas, não para quem fez, talvez para quem ouviu, mas foi uma coisa que ele falou, quando começou o Reut a virar uma fonte de receita muito grande para Campos, várias coisas foram feitas. Inchou-se a máquina pública, né? A máquina pública hoje custa... Só para servidor, para você ter uma ideia, Campos gasta R$1 bilhão ano. Só com servidor. Só com folha de pagamento. Né? E uma das coisas que Arnaldo fez, ele criticou muito aqui, que o BT falou isso, falou com muita propriedade, que Arnaldo inaugurou o modelo perdulário de governar Campos, que foi seguido por Mocaber e por Rosinha, e ele não está incorreto nisso, Arnaldo Viana. Arnaldo colocou a complementação municipal do SUS. O que é isso? O SUS, todo mundo sabe, paga pouco, né? Mas é assim no Brasil todo, o sistema de saúde brasileiro. Arnaldo colocou uma complementação, você pagaria... Sobretudo se tem atendimento de saúde de pequena, média e alta complexidade. A grande parte é média complexidade. E ele botou uma complementação que o município pagaria. Isso vai dar uma média de 5 milhões mês. O município de Campos paga, além do que o SUS paga 5 milhões mês nos hospitais. É justo? Agora, devido à queda abrupta de receita dos royalties antes da partilha ser julgada pelo Supremo, a prefeitura, como viveu no caso dos médicos da saúde pública, está vivendo esse atraso aí com esse pagamento da complementação. Então, eles alegam que são 3 meses, a prefeitura alega que são 2, porque vence e paga no final do mês, no outro mês. Então, setembro ainda estaria em tempo, não teria vencido ainda a fatura. Mas, os servidores desses hospitais fizeram uma convocação para a Assembleia na sexta-feira. Assembleia que hoje quarta-feira, vai decidir se eles entram em greve ou não. O único que fica de fora é o Álvaro Alvim, porque o Álvaro Alvim é o hospital escola, então foi a Fundação Benedito Nunes. Mas Santa Casa, Beneficência, Plantadores e o Abrigo João Viana. São 2.000 funcionários que estariam com salários atrasados, FGTS, 13º, pela falta da complementação. Então, eles
eles poderiam entrar em greve como entraram em greve os médicos, né? E hoje os diretores dos hospitais, dos grandes hospitais, dos 4 grandes conveniados, Santa Casa, Beneficência, Plantadores e Álvaro Alvim, representantes dos 4 foram ontem ao Ministério Público Estadual, às 3 horas. O Ministério Público protocolou a denúncia de atraso, abriu um inquérito e marcou uma reunião na sexta-feira, nessa sexta-feira agora, entre representantes dos hospitais, né, e da prefeitura. E aí, quer dizer, isso tudo por causa de quê? Porque os royalties estão caindo, o orçamento previsto, previsão orçamentária para esse ano, era de 2 bilhões, executado, vai acabar chegando a 1 bilhão e 800, a previsão é essa. Né? E para confirmar esse viés de queda, ontem é anunciado que hoje vai pingar os royalties do mês em Campos. Os royalties foram 36,8% menor que o mesmo período do ano passado. 36,8% menor. Quase 40%. Sim. Que coisa. Exatamente 36,8%. Quer dizer, confirma o viés de queda. Sinceramente, esse pagamento só vai sair, como foi com os médicos, quando vier a PED em novembro, que é trimestral, que é um pouco maior. Que também deve vir em queda. Então, enfim, esse é o quadro que a gente está vivendo antes do julgamento dos royalties. Que vai ficar muito pior com o julgamento dos royalties. É aquela coisa, lembra, sabe a luz no fim do túnel? É um trem vindo no sentido oposto. Não é o fim do túnel. É o fim do túnel para quem está no túnel, né? Não para quem está dentro do trem. Mas, enfim, o quadro é muito ruim. E o que me espanta, a entrevistou o Roberto Henrique aqui ontem, e com ele são 10 pré-candidatos. Tanta gente disposta Roberto Henrique, Rafael Diniz, Vladimir Garotin, Gil Viana, Rodrigo Bacelar, Caio Viana, Marcelo Mérida, José Maria Rangel, Beethoven, Buchaú. 10. Eu, sinceramente, não sei como o Campos vai resolver o seu quadro financeiro, que é muito grave e deve se tornar muito pior. Mas a impressão que dá é que Campos tem uma máquina de fazer dinheiro. Porque parece ter uma máquina de fazer pré-candidato a governá-la. São 10 pré-candidatos, enfim. Ainda assim, parece ter muita gente interessada, né? Por enquanto, né? Por enquanto não, Marco. Eu acho que não vai mudar muito, não. Eu acho que, lógico que você tem um filtro ali depois das convenções, mas não deve mudar muito, não. Não, por enquanto que eu digo, a nível de futuro, que se chegar numa situação de insolvência, tem muita gente que não vai querer. Nós estamos quase nela, mas a situação vai piorar muito. Muito. Né? Porque você tem muitas variações aí. Se passar a lei dos royalties, vai ser com transição, se vai ser sem transição, a transição de 2020 e 2026 tem uma diferença de corte. E se você vai ter que pagar retroativo, porque Campos pode ter que pagar de 6,5 a 6,9 bilhões do que já recebeu. Porque a lei ela foi aprovada pelo Congresso em 2012 e sancionada em 2013. Conseguiu uma liminar. Campos pode ter que devolver de 6 Muita gente diz assim, a lei retroativa. A lei não é retroativa, a lei é de 2013. Ela foi aprovada em 2012 então você em 2013. Tem que devolver o indevido. Você recebeu indevidamente, não é retroagir. Devolver o indevido. Essa conta varia de 6,5 a 6,9 bilhões de reais. Como é que o município 3 vezes, pelo menos, 3 a 4 vezes o orçamento do município. 3 vezes, cerca de 3 vezes. Se fosse 6,9, 3 vezes e meia. 3 vezes e meia. É muita coisa. Então, quer dizer, e hoje, tendo royalties hoje integral, Campos não consegue pagar médico, não consegue pagar hospital. Porque o governo Rafael Diniz, ele sofre muitas acusações, mas nenhuma de desonestidade. É verdade. Então, não é desvio. Não é corrupção, não é nada disso. É não ter dinheiro. É não ter dinheiro mesmo.
Enfim. Não ter dinheiro mesmo. Então, se não tem dinheiro como está, como é que vai estar quando esse dinheiro ele diminuir substancialmente e você tiver ainda que devolver 6,5 a 6,9 bilhões de reais? É uma coisa... É verdade. Aquela quadro de terror, né? A casa que pegava sangue. É uma coisa... Parece filme de terror mesmo. Mas, enfim, é isso. Luiz, e aquela história do sujeito, né? Que contratou um detetive para... Não, o que eu falo das pessoas, às vezes, não entenderem, não acreditarem, não cair a ficha. Isso também é muito grave. Além de toda a origem desse processo, também as pessoas da cidade não caírem a ficha. Da cidade do Estado, que o Estado do Rio de Janeiro também. O Arnaldo estava me dizendo aqui que ele ficou impressionado com jornalistas no Rio, lá na Firjan. Eu falei, como? Mas, assim, tipo, como se não soubessem de nada da situação, ou que a situação não lhes parecia tão grave. E o Arnaldo falou, gente, não é possível. Tem alguma coisa errada. Porque a situação que está falando de Campos não é só de Campos. A situação é de Macaé, é de Rio das Ostras, é de Quissamã, é de Maricá. É do estado do Rio de Janeiro. Né? Tem isso também. Esses municípios não vão ter nem equipe de socorro, porque o Estado do Rio vai estar igual. Exatamente. E o Estado é mais grave porque já vem de um problema muito sério. Pelo menos desde 2014, 2015. O Estado está com problemas financeiros. Sim, teve a crise ali de 2016, né, 2017, que ficou sem poder pagar. Teve aqui o ENF. Professores de doutorado tiveram recorrer à doação de cesta básica para continuar, para sobreviver. Então, enfim, a situação é muito ruim. Muito ruim. A situação de Campos, sem perder os royalties, já é como de Vasco, Botafogo e Fluminense. É situação financeira. Exatamente. Já é muito... Peraí, vou arrumar um arzinho aqui. E agora, se cair, e tudo indica que vai cair, que vai passar a partir no Supremo, a constitucionalidade dela vai ser aprovada. O Witzel, no último dia 10, admitiu isso, o governador Witzel. Cara, vai ser quadro de, sei lá, de Ibis. Vai ser quadro de, sei lá, acho que o Rio Branco vai estar em boa vida financeira perto do que vai acontecer com a gente aqui. E como você falou, ninguém tem a dimensão. Ninguém tem a dimensão. E que pior, você tem cínico ainda que fala, mas... Bem feito e tal. Quem mandou gastar tudo. Porque ninguém está livre disso. Você fala, não, mas eu não sou servidor público. Mas não, você não está livre. Você tem um comércio que vive do servidor público, do dinheiro que circula quando paga o dinheiro do servidor. Não tem ninguém livre disso, é uma cadeia. Ninguém está livre. Vai afetar todo mundo. É o dominó mesmo. Entendeu? Todo mundo. Dominó completo. Enfim. Bom, Luiz, mais duas matérias, mas eu acho que uma a gente pode até dispensar, essa novela... Garotinho Tornozeleiro? Novela de Garotinho Tornozeleiro. Você gosta dessa novela de Garotinho Tornozeleiro, não, né? Você gosta de Roberto Henrique, você gosta de Tornozeleiro... Não, Roberto Henrique... Você gosta de Tornozeleiro Garotinho? Não, Roberto Henrique, você gosta de novela mexicana? Figura. Eu acho ele uma figura, o Roberto Henrique, uma figuraça. O problema é quando o personagem acredita no personagem, né? Aí fica meio chato. E eu sei que ele, se estiver ouvindo, vai brigar comigo depois, mas a sua definição de jogador de argentino, fim de carreira foi perfeito. Né? Foi perfeito, do cabelo. Canija. 20 Copas depois, né? Exato. Bom. Não, o que eu acho que o Roberto Henrique, como eu escrevi na matéria, ele tem essa característica que ele tem de garotinho, né? Prolixo, metadora giratória. Ele me lembra muito Renato Gaúcho. Não deixa o outro falar. Perdem os outros, ganho eu. Né? Renato tem muito isso. E a famosa tática da... Não, você faz uma pergunta... Eu tenho um amigo que diz que é tática de esposa. Ela não deixa você falar. É verdade. Né? Casamento é uma união de duas pessoas. Um está sempre certo e o outro é o marido. Essa é a definição do casamento de um psicólogo lá de São Paulo. Garotinho tem, né, uma história de
muitos êxitos, né? Hoje talvez nem tanto, mas muitos êxitos eleitorais, né? Eu acho que falta um pouco, talvez, isso para Roberto. Mas falando é igualzinho. Você faz uma pergunta, o cara fica a entrevista inteira falando. Deixa aí... Bom, mas, enfim, vamos lá. Mais uma notícia interessante, com a bancada fluminense, a UF, Universidade Federal Fluminense, celebra a emenda para a conclusão do novo prédio. Isso foi matéria toda minha. E ontem você falou uma coisa muito interessante, é porque tudo bem que chega a 25 milhões, mas daqui a 2 anos podem entrar mais 20, então completa... Não, vamos lá, você quer falar da UF? Vamos lá. A UF, matéria fez, ela do início ao fim, fui eu. Tinha os prédios que foram... o terreno foi desapropriado ali da rede ferroviária, governo Lula, Chico D'Angelo, professor José Luiz Viana da Cruz, né, coordenador da UF. Começou a obra. Depois veio crise no governo Dilma, parou a obra em 2015. Os prédios foram abandonados. Com a crise financeira também, que também é da União, contingenciamento, que depois foi revisto, né, na educação, graças a Deus, ficou sem ter como pagar os containers muito parecidos com aqueles do Ninho do Urubu, em que morreram aqueles meninos do Flamengo, onde estudam hoje 70% dos 3.500 estudantes da UF Campus. Então, quase perdeu, teve que renegociar a dívida. Então, essa obra que estava abandonada virou prioridade. Vladimir pegou o projeto, Vladimir Garotinho, e articulou, conseguiu 12 assinaturas de deputados federais, cada um dando parte da sua cota. Ele, Vladimir, Thalíria Petroni e Chico D'Angelo deram a íntegra, que são 5 milhões, cada um deu 5 milhões, e conseguiram 25 milhões para a conclusão dos 2 prédios da área comum, né? O reitor Antônio Cláudio da Nóbrega, entrevista a mim, me falou: Luiz, não vai fazer grande diferença, porque a obra são 2 anos e meio. Então, se conseguir 25 milhões agora para fazer um prédio, e os outros 20 milhões depois para concluir, não vai fazer diferença, termina tudo ao mesmo tempo, porque é o que interessa, se dá briga com esses estudantes. Exatamente. E isso é uma ótima notícia, merece celebrar, claro. Sim, mas ontem não teve. Ontem foi meio que a comemoração. Não teve novidade ontem. A novidade toda a gente já falou. A novidade vai ser, porque esse recurso não vem em 1º de janeiro de 2020. Ele vai vir no orçamento do ano, ele é impositivo, emenda de bancada. Sai, libera, e vai ter que sair em 2020. Libera a verba, abre licitação, começa a obra. Exatamente. Bom, essa é a situação de hoje. Nós convidamos aos nossos ouvintes a participarem através da página de Facebook ou do YouTube, Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Entre na página e bata um papo conosco durante a entrevista. Nós vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu vou chamar de um bate-papo. Eu acho muito mais agradável, com o Tiago Correia, embaixador da Flacampus. Tem muito assunto importante, bacana para se tratar com ele. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. É o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Chegou a sua nova forma